Boa noite, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar a palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 6, hoje o capítulo 6, né? Do livro de Lucas, e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Aleluia, né? Que o Senhor venha se fazer presente, né? Então, aqui no livro de Lucas, começa falando a respeito do sábado, né? Aonde aqui diz, né? E aconteceu que em um segundo sábado, depois do primeiro, passando ele pelas searas, os seus discípulos iam arrancando espiga e os comiam, esfregando-as com as mãos, né? E alguns fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhe disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães de proposição e os comeu e deu também para os que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes. E dizia-lhe o filho do homem: é senhor até do sábado. E disse-lhes: o filho do homem é senhor até do sábado. Então, né, ali ele estava dizendo que quando ele comparou o que os discípulos estavam fazendo comer no dia de sábado, porque os judeus eles guardavam o sábado, né, guardam o sábado, e eles não comem, não vai preparar comida nenhuma. Então o fato de eles estarem pegando ali a espiga aí e fazendo esse movimento com a mão já era um sinal de que eles estavam trabalhando, né? E Jesus ali veio para mostrar que não era isso que ia ser punição para alguém, porque Jesus não puniu Davi, porque ele viu ali a necessidade humana, que eles estavam com fome, e da mesma forma os discípulos estavam com fome. Então, o Senhor não iria puni-los porque eles estavam fazendo algo para a necessidade humana. E ainda continuando aqui, né, nesse mesmo questionamento em relação ao sábado, no versículo 6 até o 11, fala a respeito de que Jesus foi num outro sábado numa sinagoga e ali se encontrou, né, ele viu ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Então o Senhor pediu para que ele se levantasse, né, e ficasse em pé e fosse até ele. E ele levantou e ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele o fez assim, e a mão lhe foi restaurada sã como a outra. Então o Senhor ali novamente, né, voltou no sábado e os fariseus estavam ali de olho nele, procurando para ver o que ele ia fazer de errado, né? E para poder acusá-lo, né? Mas Jesus ali, ele disse: convém fazer o bem ou fazer o mal? Que às vezes a gente até está fazendo o bem, mas tem ali os fariseus querendo arrumar algo, alguma coisa contra a nossa vida. E é assim desde a época lá de Jesus, sempre foi assim, sempre vai ser, porque Jesus, ele resplandecia onde estava, o Senhor, né? Onde ele passava havia cura, havia libertação, havia milagre, e aquilo incomodava aqueles fariseus, porque o Senhor estava sobressaindo acima de todos, porque ele veio para tal, né? Então ele estava sendo perseguido, né? E ali diz que ficaram cheios de furor e uns com os outros conferenciavam sobre o que iriam fazer com Jesus. Né? Eles estavam ali planejando em seus corações, né? Falando um com o outro ali, o que eles fariam com Jesus, né? Eles queriam, na verdade, pegar algo para prejudicar Jesus, mas não conseguia, né? Eles iam levantar uma calúnia para poder defamar Jesus. Mas Deus é poderoso e ele veio para um propósito e ele sabia do coração duro do homem e ele sabia que ia passar por tudo isso, né? Hoje em dia a gente vê muitos que ainda não tem uma resistência em aceitar Jesus, né? Porque o mundo vai apregoando, vai dizendo coisas que aos nossos ouvidos às vezes parece soar bem.
E quando a gente fala dos ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus já fez, que ele é capaz de fazer, parece que o mundo não dá importância para a salvação, né? Mas Jesus, ele deixou aqui escrito na palavra dele que é viva e verdadeira, é eficaz. Os milagres que ele fez, ele ainda é capaz de fazer na tua e na minha vida. Esse é o pão da vida, né? Esse é o nosso pão, o nosso alimento. Então, aqui nós estamos lendo hoje em Lucas, capítulo 6. Eu espero que você possa ler com calma na tua casa. Nós estamos aqui passando, né, para a gente entender quem foi Jesus, né? O que Jesus fez por nós. E ainda aqui, no capítulo 6, verso 12, diz aqui que ele escolheu os 12 discípulos, né? E ele passou uma noite toda orando. Então, aqui é um relato que demonstra que Jesus costumava orar muito, constantemente, né? E ele procurava fazer a vontade do Pai, ele procurava respeitar a vontade de seu Pai. E assim ele o fez, para poder escolher quais seriam os discípulos dele ali, aqueles que iam estar, né? Seguindo ele, aprendendo com ele, para depois dar continuidade no ministério de Jesus. E então ele foi dispensando, ele foi separando de 2 em 2, né? Ali ele fala que separou Simão e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago e o filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, né? Que eram os 2 Judas. Então aqui ele sempre foi, né? Colocando, unindo os homens ali de uma certa forma para poderem fazer o evangelismo, levar a palavra do Senhor de uma forma que um pudesse segurar na mão do outro, um pudesse apoiar o outro, né? Foi escolhido assim. Sozinho a gente não consegue caminhar, nós precisamos um da ajuda do outro, nós precisamos de revestir o outro em oração e buscar qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Fala aqui também, logo em seguida, da cura, né? Que uma grande multidão, grande número de seus discípulos, que eram aqueles que seguiam Jesus por onde ele ia, eles iam atrás para buscar cura, libertação, para aprender mais de Jesus. E muitos entre eles ali eram curados, né, das suas enfermidades. E muitos outros que eram atormentados por espíritos demoníacos, imundos, eram libertos quando eles ouviam a palavra de Deus, quando Jesus, né, falava, Jesus ministrava ali para que eles fossem libertos, eles eram libertos, e toda a multidão procurava lhe tocar, porque dele saía virtude, né? Porque ele era o Deus aqui na face da terra. Aonde ele passava, todos queriam tocar nele, porque ele ali derramava da cura e da libertação para todos aqueles que assim o fizessem. Aí fala também aqui do sermão, né, na planície, quando Jesus diz que bem-aventurados são os pobres, né, porque vosso é o reino de Deus. Pobre que é aquele pobre que ele vai, pobre de espírito, na verdade, que quer dizer aquele que se humilha, que ele reconhece que ele não é nada, não aquele que é pobre que fala, eu estou perdido, eu não valo nada, né? Não aquele que é entristecido porque ele se sente menor, não, eu sou filho do Rei Altíssimo e sem Deus eu não posso nada, eu me humilho diante do Senhor, eu me humilho diante da potente, né, mão do Senhor, para que Ele possa agir na minha vida. Eu não posso nada sem Deus. Quando a gente vai se diminuindo, para que o Espírito de Deus possa crescer em nós. Aleluia. E diz aqui também, bem-aventurado vós que agora estáis, que tem de fomes, porque sereis fartos, né? Aquele que tem fome da vida, da justiça, né? Tem sede e fome de justiça, né? Sereis fartos, porque o Senhor vai vir, né? E vai recompensar aqueles que são injustiçados pelo nome de Jesus, né? Porque muitos, às vezes, são perseguidos porque servem a Cristo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, né?
aqueles que choram por amor ao Evangelho de Cristo, aqueles que mesmo na dor, na perseguição, não abrem mão de evangelizar, não abrem mão de buscar a Deus, não abrem mão de fazer aquilo que é a vontade do Pai eterno, porque a vez de rir, nós vamos rir naquele grande dia, podemos passar a tribulação que for, mas nós vamos rir, porque nós vamos estar em nome de Jesus, salvo em Cristo Jesus. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, né, e vos injuriarem e desprezarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem, né? Muitas vezes nós vamos estar nessa situação, separados, sendo caluniados, né, desprezado, porque nós servimos a Cristo. Porque ali vão estar apontando aquilo que nós já fomos, né? E muitas vezes aqueles que não estão em Cristo ainda estão recebendo ali, né, instruções malignas na mente deles para vir contra o povo de Deus, né? Porque luz e treva não combina, luz e treva não bate. E muitas das vezes vão ali falar coisas que eles acham, né? E não é o que Deus acha a nosso respeito. Mas Deus é conosco. Folgai neste dia e vos alegreis, porque eis que é grande o galardão nos céus, pois assim fazei os seus pais aos profetas. Então, todo aquele que é perseguido pelo nome de Jesus, né, porque serve a Jesus de Nazaré, esse tem que se alegrar no Senhor, porque esse está no caminho, né, estamos caminhando para chegar naquele grande dia. Aleluia. Aí aqui fala de 4 ais, né? Ai de vós ricos, porque todos, todavia, já tendes a vossa consolação. Quer dizer, aqueles que não, que põem toda a alegria dele, toda a segurança dele nas coisas terrenas, nas coisas, né, materiais. Então, eles não querem as coisas espirituais. Eles acham que pelo próprio braço consegue, né, ser feliz e acabou quando morreu e acabou, né? Eles não pensam na vida eterna, eles não querem, não têm sede de ter a vida eterna. E ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome, né? Aqueles que só querem coisas materiais, aqui continua dizendo, né? E não querem as coisas espirituais. Ai de vós, os que agora riem, né? Também eles riem às vezes do propósito da salvação, riem da gente servir um Deus altíssimo, poderoso e santo. Às vezes dizem que nós somos ultrapassados, que nós somos, né, antiquados, mas o Senhor diz que nós vamos rir, né? Naquele grande dia nós vamos receber uma coroa de vitória no nome de Jesus. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Né? Ai daquele que só fala coisas que o outro quer ouvir. Né? Ele não fala, às vezes, o que Deus está mandando, uma correção, aquilo que é verdadeiro. Às vezes tem pessoas que, para manter ali por perto algumas pessoas, deixa de falar as verdades. Né? Nós não podemos ter medo de falar a verdade, seja para quem for. Nós temos que falar a verdade da parte de Jesus. Né? Depois aqui tem no 27 ao 30, que fala a respeito da gente amar os nossos inimigos. Mas a vós que isto ouvis digo, amai os vossos inimigos, façai o bem aos que vos odeiam, bendizei os que maldizem e orai pelos que te caluniam. É o que nós, olha que instrução linda, é o que nós devemos fazer. É difícil? É, mas nós devemos liberar ali, né? Bênção sobre aqueles que nos amaldiçoam, pedir, né, para que o Senhor alcance, liberta, porque nós não temos inimigos carnais, nem de sangue, nós só temos inimigos que agem, né, na vida das pessoas, eles ainda estão em treva, como um dia nós já estivemos. Então nós temos que fazer o quê? Senhor, abençoa aqueles que me perseguem, abençoa aqueles que falam mal de mim. Senhor, derrama sobre a vida deles, Senhor, da tua misericórdia, para que eles possam ser alcançados, ser evangelizados, Pai, no nome de Jesus. Eu sei que às vezes não é fácil, o Senhor diz, né? Irai-vos, mas não pecai. Porque a gente às vezes fica irado da forma que a gente é tratado, da forma que cobram as coisas da gente, como insinuam as coisas, às vezes, né? Daqueles que vêm maldizendo, falando coisas que não é verdade. E muitas das vezes é difícil, né? A gente não irar,
Mas o Senhor diz, irai, mas não pecai. Porque a gente é humano, mas o que é não pecar? É não deixar descer ao coração, é não deixar aquilo fazer morada, é não ir dormir pensando, né, manipulando como que você vai dar a resposta, ou tentando ali planejar uma vingança. Não, em nome de Jesus, que a gente não venha ser assim, né? A gente não venha ser um homem sanguinário. Aleluia. E ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, nem mesmo a túnica recuses. E dá a qualquer que pedir. E ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Né? O Senhor ensinando aqui que a gente tem que manter calmo, em paz, porque Jesus, Deus, vê todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Que a gente possa, é difícil, mas estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus, na palavra. E nós temos que pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para que ele venha nos moldar. Tem uns que são mais calmos, outros que são, né, mais difícil de tentar de ser moldado. Cada um tem um gênio, cada um tem uma forma, mas o Senhor está nos moldando todos os dias. Que a gente possa pedir para que o Senhor nos dê a paz, a sabedoria, a alegria, né? Que a gente não venha também confundir, que a gente tem que passar e ficar quieto, engolir tudo. Não, nós temos que dizer o que é verdade na palavra do Senhor. Nós temos que debater e falar, explicar pela verdade. Mas justificar, quem vai nos justificar é o Espírito Santo de Deus, né? A palavra diz que é para a gente permitir que ele nos justifique, né? Diante dos nossos inimigos. Aleluia. Né? A regra de ouro. E como vós quereis que os façam aos homens, da mesma forma fazei-vos também. Quer dizer, da mesma forma que a gente quer que alguém faça pra gente, né? Algo a gente tem que fazer para o outro, né? Pois se amardes os que te amam, que recompensa teria? Se a gente amar aquele que nos ama, é fácil, né? Mas nós temos que amar, mas, né, também os pecadores amam os que o amam. Quer dizer, amar quem nos ama, até o pecador sabe amar. Mas e se fizerdes bem aos que te fazem bem, que recompensa teria? Também os pecadores fazem o mesmo. Né? Então nós temos que amar os nossos inimigos, fazer o bem para aqueles que não vai retribuir, né, com o bem, mas nós temos que estar em Cristo Jesus, assim nós vamos estar sendo aperfeiçoados em Cristo, né? E aqui continua dizendo, ensinando, né, que nós devemos ali fazer o melhor, né, ajudar aquele que, até que não vai ter condições, às vezes ele pede emprestado e às vezes não vai ter condições de devolver, mas se você tem sobrando, se você tem ali, que você possa dividir, né? Você possa abençoar, ser misericordioso, né? Como Deus é misericordioso conosco, nós temos que ser também, amém? Fala a respeito do julgamento dos outros. Não julgueis para não seres julgados. Não condeneis para não seres condenado. Soltai e soltar-te-ão. Quer dizer, a gente tem que vigiar para não estar julgando outras pessoas. Porque quem julga é somente Deus, né? Nós não devemos julgar a ninguém. Porque não condeneis para não seres condenado. Porque a gente não tem que falar da nossa boca, condenar alguém. Mas nós temos que entregar na mão de Jesus para que essa pessoa seja liberta, que ela seja alcançada. Dai-vos e sereis dado, e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando-vos, deitarão os vossos seios. Né? Aqui é uma promessa de reconstituição, né? Se você dá, vai ser dado, né? O Senhor vai restituir aquilo que você fizer. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Quer dizer, aqui fala a respeito, né? A seriedade que a gente tem que ter, né? Em Cristo. Porque se a gente ficar medindo como que o outro é, como que é a vida do irmão, né? É a medida que o Senhor vai nos medir. Né? A gente às vezes quer misericórdia, mas não quer dar misericórdia. Então o Senhor não se agrada disso. E dizei-lhes uma parábola: porventura o cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos numa cova? O que está dizendo, né? Muitas das vezes a gente fala assim: olha,
o irmão ainda tem que ser liberto, o irmão ainda está no pecado, mas nós temos que ver como que nós estamos, né? Não podemos querer, às vezes a gente fica guardando coisas lá do passado, eu tenho uma ferida aqui que não foi curada ainda, né? E a gente tem que curar para a gente poder dar seguimento nas coisas do Senhor. Nós temos que nos libertar para que a gente não venha cair, né? Para que a gente não venha tropeçar. A gente venha pedir para o Senhor nos libertar todos os dias, para que a gente possa enxergar que não é o ser humano que está às vezes nos perseguindo, mas é algo espiritual, é algo que age na vida deles. Então que a gente venha clamar no sangue de Jesus para que um povo venha ser liberto quando tudo parecer, né, que está vindo contra a tua vida. Os discípulos não é superior ao seu mestre, quer dizer, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que ser diminuído todos os dias para que a glória de Deus cresça. Jesus tem que estar no centro de tudo. A honra e a glória é para Deus. Aleluia. Mas em todo o que for, como seu mestre será perfeito. Né? Nós temos que ser imitadores de Cristo. A honra e glória de tudo é de Jesus. Aleluia. Porque atentas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não repares na trave que está no teu olho, né? Muitas das vezes a pessoa fica ali procurando defeito nos outros, né? Procurando ali achar algo de errado na vida do outro, né? Mas nós temos que estar atento para aquilo que pode estar no nosso olho, né? Nós não devemos ficar inspecionando a vida do outro, né? Essa é a verdade. E porque nós temos que primeiramente olhar para a nossa vida, né? E depois aqui diz, ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar fora o cisco que está no teu olho, não atentando tu na trave que está no teu, né? Não adianta a gente às vezes querer colocar uma doutrina em alguém, falar para a pessoa julgar ou querer empurrar alguma coisa para a goela abaixo de alguém, sendo que muitas das vezes nós temos que ser também ali moldados, né? O caráter, né? E muitas outras coisas. Aleluia. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão, né? Muitas das vezes as pessoas estão ali julgando, mas elas estão cegas, elas estão precisando ser libertas, né? Então nós temos que estar ali consciente que se nós julgarmos, vamos ser julgados. Se nós cobrarmos, vamos ser cobrados. Se nós não perdoarmos, não vamos ser perdoados. Então nós temos que ser misericordiosos, temos que estar ciente que todos os dias somos pecadores, todos os dias temos que nos aperfeiçoar, todos os dias temos que pedir perdão para Deus, pedir para que Ele venha nos moldar, para que a gente possa fazer a obra verdadeiramente, amém? O fruto, porque não há boa árvore que dê maus frutos, nem árvore má que dê bons frutos, né? Então assim, a árvore é conhecida pelos seus frutos, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem vindimam uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, né? Em tudo, o homem bom em tudo, até aquilo que vem para derrubá-lo, até aquilo que vem contra ele, ele vai tirar algo bom daquilo. Nós vamos tirar algum exemplo bom, nós vamos nos fortalecer, né? Então, em tudo ele vai tirar algo bom. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tirará o mal. O homem mau, em tudo que ele vê, ele vai achar defeito. O homem mau pode estar tudo muito bem, ele sempre vai reclamar de algo. Ele nunca vai estar contente, nunca vai estar feliz, né? Ali no teu coração sempre vai estar amargura, porque da abundância do coração fala a boca, né? Então nós vamos falar daquilo que o nosso coração está cheio, né? E o cristão tem que estar cheio da palavra de Deus, cheio da palavra do Senhor. Aleluia. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Nós temos que vigiar para que a gente não esteja ali glorificando a Deus, glorificando em vão,
né? Nós temos que prestar atenção se nós estamos seguindo a direção e fazendo qual é a boa e agradável vontade do Senhor, né? Então, ainda fala aqui, né? Os dois fundamentos. Todo aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e as observa, mostrarei a quem é semelhante, né? O resultado daquele que vem até o Senhor e ouve a palavra, né? E observa e a praticam, né? Então, ali o Senhor vai mostrar, né? Com quem ele é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente de água bateu com ímpeto naquela casa, e não a pôs a abalar, porque estava fundada sobre a rocha, né? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente deu com o ímpeto e logo caiu, e foi grande a ruína naquela casa. Então aqui o que está dizendo? Que aquele que escuta a palavra de Deus, guarda, o Senhor acaba mostrando, porque quando vem a tempestade, quando vem a luta, podemos às vezes ficar meio entristecido por um momento, né? Abatido, mas nós sabemos onde encontrar ali, né, a força para prosseguir, sabemos aonde podemos nos abastecer na fonte do Espírito Santo de Deus, porque a nossa raiz, o nosso alicerce está em Cristo Jesus, porque o nosso alicerce é Jesus de Nazaré. Então, e o homem que escuta, muitos escutam, né? Ouvem a palavra, mas não escuta, porque ouvir é pelo ouvido, e escutar é na mente, é inculcar na nossa mente a palavra de Deus. Nós podemos ficar entristecidos por um momento, mas quando a palavra do Senhor vem, ela nos renova, ela nos levanta e nos dá direção, né? Então, que nós não venhamos deixar que as tempestades venham balançar o alicerce, porque nosso alicerce tem que estar firmado em Jesus, né? Se o teu alicerce não está em Jesus, desconstrua tudo que você já construiu e comece do alicerce em Jesus de Nazaré. Amém? Vamos agradecer ao Pai. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia falar, Senhor, a respeito do teu ministério na face da terra. Senhor, que o Senhor venha alcançar a alma, que o Senhor venha, Senhor, libertar cativos, que o Senhor venha, Senhor Jesus, derramar, Pai, da tua cura, da tua libertação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Senhor, derrama, Senhor, a tua graça, dá força ao fraco, Pai. Senhor Jesus, derrama a cura, Senhor. Abre porta onde não tem porta, Senhor. Eu desejo, Pai, que eles venham colher 1000 vezes mais aquilo que eles têm plantado, Senhor, na tua videira, Senhor, Senhor, na tua casa, Pai. Senhor Jesus, que eles venham, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, agora ser restaurado e que eles venham ter uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.